Elaboru Aboeu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. E hoje eu vou falar de um tema que é um pouquinho complexo de falar para muitas pessoas, né? E até talvez de algumas pessoas que estão aí do outro lado também entender. Para quem estuda Ifá, para quem já conhece um bocado de Ifá, para quem já assistiu vídeos de alguns sacerdotes ou já escutou algumas recitações, já deve ter ouvido falar em Elá, né? E para a cultura, né, existe uma confusão muito grande de quem seja Elá. Então, por exemplo, Elá e Orumilá, ora parecem a mesma pessoa, assim como Orumilá e Ifá também ora parecem ser a mesma pessoa. No entanto, são divindades distintas. Elá, eu acho que de uma forma muito resumida, eu posso dizer que Elá é como se fosse uma espécie de ligação, uma espécie de personalidade, uma entidade vinculada ao Olodumare. Elá é Irumolé. Elá nunca teve vida na Terra, enquanto Orumilá teve. Ifá é a cultura, Ifá é o conhecimento, e que tanto Ifá quanto Orumilá são atravessados por Elá. Né? Então, por exemplo, alguns sacerdotes, inclusive, saúdam assim, Elaboru, Elaboí, Elaboxixé. Então, é uma espécie de saudação, uma espécie não, é uma saudação em que se coloca Elá, onde se traz Elá. Assim como em alguns atos se convida Elá a comungar, Elá a estar presente. A gente chama Elá para que Elá abençoe, traga o conhecimento para a gente. Elá, por ter ligação direta com o Olodumare, tem o conhecimento de tudo. Elá detém conhecimento, Elá detém axé, Elá detém força, Elá detém o destino. Às vezes, quando a gente fala de destino, a gente fala especificamente de Odu, mas esquece que Elá também está atravessando esse destino. E aí é muito interessante, porque todo Babalaô, todo Aoifá, todo mundo que passou por cerimônia iniciática de Ifá deveria respeitar muito Elá, porque Elá está dentro da gente. Elá está em nosso convívio. Elá é a divindade que está no Orum, mas que é convidada a vir ao Aie sempre que necessário. Sempre que há uma consulta, por exemplo, pode se convidar, a minha família se convida Elá para estar presente naquela consulta oracular. Na maior parte dos ebós, dos rituais, se convida Elá para que ela esteja ali, participando, auxiliando no conhecimento e nas decisões que ali serão tomadas. Então, o Babalaô, na maior parte das vezes, se não sempre, ou deveria ser, na verdade, ele é, eu vou usar um termo que talvez não caiba, né? Possuído pelo espírito de Elá. Mas não é sobre possessão, tá? É sobre um estado em que se entra em conexão maior com Elá. O que isso quer dizer? Que Babalaô não vai perder a consciência dele, que Babalaô jamais vai entrar em um transe em que Elá vai dominar esse homem, mas Elá estará ali trazendo todas as informações necessárias para esse homem. Então, quando se pensa no Babalaô fazendo alguma coisa, ele está possuído, entre muitas aspas, por Elá. Ele está ali com Elá do lado dele, Elá orientando ele da melhor forma possível. E, devido a isso, a maior parte do Babalaô, como eu falei, né, deveriam ser todos, deveriam manter um Iuá bem ererê, bem tranquilo, bem positivo. Deveriam cuidar de como falam. Por exemplo, a gente vê pessoas iniciadas em Ifá agredindo as outras com palavras. Isso é feio, sabe? Isso é muito chato. Porque se você está ali composto da energia de Elá, você deveria minimamente tomar cuidado com isso. Primeiro porque
Você não vai ficar espraguejando a outra pessoa, é uma perda de tempo, perda de energia, enfim. Fora que existe um verso, né, de um Odu Ifá, que ele fala assim: todos os infortúnios do mundo, daqui do Aie, todos os Adiogun, por exemplo, né, eles viram para aquele andarilho, para aquela pessoa que fica andando sem rumo. Então ele teria ali 20% desses infortúnios. Ou seja, a gente vê pessoas que batem de porta em porta, pessoas que circulam sem achar o seu lugar, pessoas que não conseguem se conectar a uma família. Ah, porque ficou ruim ali, eu vou para o outro. Porque não fez aquilo que eu queria, eu vou para o outro. Isso atrai o infortúnio. E aí o verso continua. O apostador, ele teria 30% desses infortúnios. O teimoso e irado. Então preste atenção. O teimoso e irado. Teimosia não é conhecimento. Começa por aí. E com ira, com raiva, você não toma boas atitudes. Todo mundo fala suruni babaiuá, mas as pessoas ficam iradas com tudo. E não estou dizendo que ninguém não possa ficar irado não, tá? Mas se você está irado, você perde e muito do axé de Elá. Naquele momento, você não consegue alcançar o axé de Elá. Então não adianta fazer um ritual, fazer jogo, fazer ebó, fazer nada se você estiver irado. Então você terá ali mais uma porcentagem. Por quê? A teimosia, a ira, a irritação, ela vai te tirar pelo menos 50%. Então ela vai te consumir, esses infortúnios, esses adiogum, eles vão te consumir 50% da sua energia, porque você vai estar afastado de Elá. Porque você vai estar afastado de Iwarerê. Então, entenda como é importante, né? A gente vê aí os sacerdotes falando, esbravejando. Isso não é conduta de sacerdote. E aí existem inúmeras desculpas para isso, né? Primeiro, porque é ser humano, mas segundo, porque não é aqui se faz, aqui se paga, porque eu não vou me calar. Sim, não é para você ser passivo em relação a tudo, mas é para que você não entre em discussão à toa, para que você se enraiveça à toa, para que você fique irado à toa, porque isso não conduz com o papel de um bom aô. Pelo menos com o papel de um bom aô Ifá. Né? Mas eu acho que com o papel de nenhum aô orixá deveria ser assim. Bom, e aqueles, né, que têm raiva infinita e que são impulsivos, ou seja, aqueles que não medem sequer o que fazem porque estão sendo impulsivos, porque estão agindo de raiva, porque já ultrapassaram tudo o que deveriam enquanto paciência, enquanto calma, esses não deveriam nem se dar o trabalho de trabalhar. Seja de trabalhar em comércio, em consultório, em escola, seja de trabalhar para o outro, seja de trabalhar com o orixá. Porque esses aí vão trabalhar por 20 anos. E é interessante, né? Porque a aposentadoria no Brasil, você vai trabalhar mais de 20 anos e vai demorar um pouquinho a se aposentar. Ou seja, olha o quanto a gente precisa entender os nossos princípios internos para não se corromper, né? Para que a gente continue com Elá, com a Axé de Elá, com a Axé de Orixá ali presente na nossa vida. Então eles vão trabalhar por 20 anos. E assim, e ainda assim, né, acabariam usando suas próprias mãos, sua própria boca, para jogar todo o seu potencial de recompensas, todo o seu irê para fora do lixo. E cada suor, cada gotinha de suor que pingar da face dessa pessoa, cada piscada que seu olho der, faz com que esse axé vá embora. Tamanha a raiva, tamanha a pressa, tamanha a ira que essas pessoas vão ter. Trabalhar para o outro não é fácil. Então, por isso eu estou falando, não é simples, né? Mas você vê a maior parte dos babalaôs, por exemplo, tendo paciência para explicar. Respirando fundo, aguentando coisa de terceiros. Porque só vai brigar aquele que quer brigar.
E aí, o que isso tem a ver com Elá? Né? Porque justamente Elá, ele precisa, ele, ela, né? A gente não tem como dizer se é homem, se é mulher, mas é um irumolé, é uma energia, não teve corpo, por isso que não tem sexualidade, se é que assim eu posso dizer, não tem gênero. Elá é homoíssim, Ossim, filho do Criador, filho da maior parte de tudo, filho de Olodumare, filho, filha, né, de Olodumare. E aí o verso ele fala assim, Elá Ossim, que eu domine a raiva e os outros infortúnios em minha vida. Então é por isso que Elá é importante, porque Elá ajuda a gente a dominar nossa própria raiva, a dominar nosso temperamento difícil. Ó Elaiuri, o maior historiador na criação. Elá esteve então presente desde a criação. Que eu supere todos os desafios da vida com facilidade. Ou seja, o próprio verso diz o quanto que a vida desafia a gente. Viver não é fácil. Estar no aiê não é fácil. Então a gente sabe que a gente vai sim se irritar. A gente sabe sim que a gente vai perder a paciência em algum momento. Mas é diferente porque a gente volta para o estado. Diferente daquele outro avô que vai ficar a todo momento alimentando a raiva, a todo momento discutindo, gritando, berrando, xingando. Então, por isso, é importante as pessoas entenderem o porquê Babalaô, Omoaô, Omoifá, Omorixá deve ter suru, ter paciência. Heró, tenha calma. É por isso que a gente tem que respirar com tranquilidade, sem se apressar. É por isso que a gente tem que falar aquilo que é necessário, escutar bastante, se posicionar com calma. Porque às vezes o outro também faz a gente se irritar, mas a gente não precisa entrar na ira, a gente não precisa entrar na briga, na fofoca, na inveja, na intriga. Olha quanto há de algum. E o verso ele termina com ó, Elá Ossim Aju. Ó, Elá Ossim Asiu Aju. Ó, Elá, filho do Criador que veio primeiro. Filho daquele que veio primeiro. Então Elá, ele conecta a gente com o Olodumare. E repito, Elá não tem possessão, não há incorporação, mas todo Omoaô tem Elá dentro de si. Toda pessoa que cultua o orixá, que é iniciada para o orixá, tem Elá dentro de si. A grande diferença é que muitos se perdem pelo meio do caminho e acabam se afastando de Elá. Elá, conta um outro verso, que Elá, quando veio para a Terra, quando veio para o Aiê, tentou conviver com os seres humanos, tentou estar aqui com os seres humanos. Ainda que não tivesse matéria, né? Ainda que não tivesse um Ara-Aiê, um corpo na Terra, ainda que não tivesse um corpo humano, Elá tentou ficar aqui para ajudar os seres humanos. Afinal, ele tem ligação direta com Olodumare. Só que era tanta briga, era tanta confusão, era tanta fofoca, sabe? Era tanta baixaria, como se diz hoje, que Elá decidiu que seria impossível se manter no Aia. Então Elá voltou para Orun. Elá não tem Ojubó. Elá... posso dizer que não tem Ojubó. Elá não tem manifestação dessas que a gente vê de incorporação, de possessão, né? Mas Elá se manifesta na palavra do Aô. Elá se manifesta quando o Aô convida Elá para estar ali presente. Então, um bom sacerdote, uma boa pessoa que cultua as divindades iorubanas, deve ter um bom comportamento, um bom caráter, deve ter iuarerê, porque só assim Elá estará ali. Bom, esse é um tema um pouco complexo, como eu disse. Acredito que muitos talvez não tenham escutado sobre Elá,
mas fica aqui então a reflexão sobre Elá, a conduta do Aô, sobre os sacerdotes que a gente vê no dia a dia, na internet, no próprio YouTube e outras redes sociais. Observe, porque às vezes você está seguindo conselhos de alguém que pode não ter tanta proximidade com Elá, de alguém que não está fazendo aquilo como deveria ser. Não estou dizendo que não dê certo. A espiritualidade ela é muito maior do que isso. Mas você está sendo alimentado ou alimentando a de algum. Então, fica aqui a reflexão para quem você segue, de que forma você segue, o que você observa no AO, que aqui está lhe falando, e em outros AO também. Eu acho que a gente pode ser bom exemplo para tudo, mas basta ver, às vezes, algo de errado para entender o que é um mau exemplo. Fica a reflexão para vocês entenderem o que querem seguir e de que forma seguirão. Eu espero que você comente aqui embaixo desse vídeo, se sim, se você já tinha escutado sobre Elá, se não, se você nunca tinha escutado sobre Elá, ou comente qualquer outra coisa que você gostaria de comentar. O que achou do vídeo, o que vem achando do canal, se está aprendendo, se não está, porque é isso que vai me fazer medir que tipo de conteúdo eu trago até vocês, certo? Bom, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam entender mais sobre Elá, sobre cultura de orixá, sobre culto ao orixá e sobre tantas outras coisas que eu passo aqui no canal. Compartilhe, curta e comente. Aboru, Aboye, Aboxixé. Odabó.